Oi, gente, tudo bom? Hoje a introdução do vídeo vai ser bem assim mesmo, bem rapidinha, só pra contar pra vocês que hoje eu trouxe um tutorial de artesanato, que vocês sempre me pedem pra trazer aqui. E eu gravei esse com todo carinho pra vocês e queria compartilhar. Eu gravei um faça você mesmo, um passo a passo de uma caixa de receita. Gente, sabe aquelas caixas livro de que eu guardo a minha receita? Eu fiz uma para uma cliente e filmei pra vocês. Essa ficou muito linda, essa opção é linda demais pra quem quer presentear, pra quem quer guardar suas receitinhas com mais charme, com mais carinho. Então eu super recomendo vocês a fazerem, só seguir o passo a passo, é bem rapidinho. E eu trabalhei bastante com o stencil, ficou a coisa mais linda. Eu adorei, minha cliente adorou também. E eu super recomendo vocês a fazer e expliquei certinho com todo carinho, tá bom? Espero que vocês gostem. Não deixem de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Beijo, vamos ao passo a passo. Então, vamos começar a decorar a nossa caixinha. Aqui, gente, eu já pintei pra poder agilizar, porque se eu fosse pintar aqui com vocês, o vídeo ia ficar muito longo com essa caixa. Já tem bastante detalhe. Então, por fora, eu passei 3 camadas dessa tinta aqui, mineral, cor 2, da Daiara, tá? Tinta PVA mesmo, mineral da Daiara. Passei 3 camadas por fora, tanto na frente quanto atrás, ok? Por dentro eu também já pintei, eu resolvi pintar de marronzinho. E eu utilizei também a tinta PVA marrom, marrom café da Saucer, que é uma tinta muito boa. E aqui eu usei só 2 camadinhas. Então agora com a tinta 4 areia, tá? Essa tinta aqui, número 4 areia. Vou pegar um pincelzinho de cerda, né? Um pincel chato, pincel para stencil. Esse aqui é o 462 da Condor. E vou pegar o stencil de folha, tá? Esse aqui é da Opa, referência 1828, tá? Aqui eu vou posicionar mais ou menos o meu stencil. Essa minha caixa, gente, ela não é muito grande, tá? Então, não vai dar pra fazer assim, sobrar muito espaço. Então, eu vou posicionar assim, mais ou menos, de um jeitinho que dê pra aparecer bem, que é uma folha rasgada. Estão vendo? Vou vir com o meu pincelzinho pituar, vou molhar na tinta e eu tiro bem o excesso. Eu tiro num papel, eu tiro num paninho, ó. Tem como tirar também no paninho, e às vezes eu ainda bato um pouquinho no paninho, porque eu não quero muita tinta. E aí eu vou vir, ó, fazendo aqui o desenho, tá? Do caderno. Vou passar em volta de toda a folha de caderno, tá? Aqui. Às vezes sobrou aqui, eu pego mais um pouco daqui mesmo. Tá vendo? Ficou assim por enquanto, tá? Agora, com a fitinha crepe, eu vou fazer uma marcação aqui. Então, eu coloquei aqui... Então, eu coloquei aqui uma fitinha crepe que eu vou fazer uma faixinha, tá? E aí, você pode vir com a unha ou você pode vir com a lixa pra firmar bem. Pra fixar bem aqui e não vazar tinta. Agora, gente, agora eu vou vir com a tinta acrílica fosca, tá? Da Acrylex. Essa aqui é o vermelho, o púrpura, o nome dele. Vou botar um pouquinho aqui na minha bandejinha. Vou vir com o mesmo pincel, tá? Vou tirar um pouquinho do excesso no paninho dessa vez. Vou posicionar de novo aqui o meu stencil. Posicione ele bem certinho. E eu vou cobrir aqui aonde essa... Pode ser dando batidinhas, pode ser fazendo movimentos circulares. Vocês que sabem. E aí, agora eu vou vir também, ó, na lateral do stencil todinho.
Mesmo que a gente tenha batido o marrom, agora a gente passa o vermelho por cima. E com essa mesma tinta acrílica, nós vamos pintar a lateral aqui da caixa, que eu deixei mesmo de MDF cru, porque vai a tinta vermelha. Então, eu vou pintar bem normal, passando tinta com pincelzinho. Eu vou utilizar um pincelzinho assim, ó, pra passar tinta aqui, tá bom? Então, aqui, ó, pintei a lateral da caixinha. E aqui eu coloquei uma fita crepe pra poder limitar aonde a tinta vermelha ia vir. Senão a gente não ia deixar assim certinho, ó, tá vendo? Ficou maravilhoso. E eu adorei essa tinta acrílica, porque ela é muito boa pra pintar uma mão. Fica maravilhosa, gente. Então tá aí. Primeiro passo. Agora, a gente reposiciona o stencil no lugar. Peguei aqui um pincelzinho limpinho. E aí, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, né, na tinta areia de novo. Vou tirar meu excesso aqui. Tiro bem o excesso e a gente vai vir fazendo as linhas da folha, tá? Não vou fazer essa linha aqui que é o título, tá? Então, ainda com esse stencil aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? A pontinha desse stencil, ele tem, eu não sei se vocês vão conseguir ver, a pontinha desse stencil, ele tem duas marcaçõezinhas aqui, ó. Tá vendo? Dois cortezinhos. Eu vou colocar esses cortezinhos aqui, bem certinho, em cada ponta dessa quina aqui da folha. E com a mesma tinta, nós vamos vir aqui passando, ó, na lateral, na volta, né, no caso dessa folhinha. Aí, a gente faz a folha dobrada, mas a gente ainda vai fazer o acabamento, tá? Não vai ficar assim, não. Eu vou limpei aqui um pouco do meu pincel. E eu vou vir com a minha tinta acrílica fosca na cor rústico, tá? Um marronzinho. Vou pegar minha bandejinha, vou colocar um pouquinho desse rústico aqui na minha bandeja. E nós vamos utilizar um outro stencil, que é o stencil de bolinho de chuva, da receita do bolinho de chuva. Aí é o seguinte, gente, eu não sei aí a referência, mas é fácil de encontrar em lojas que vendem stencil e algumas lojas pela internet, tá bom? Então, vamos lá, eu vou posicionar o bolinho. O legal desse stencil com as linhas, eu já fiz muito sem, né? Mas o legal do stencil com a linha é que não vai ficar torto, você sabe certinho aí. Você coloca na linha certinho e vai ficar incrível. Bom, gente, então eu troquei aqui de pincel, porque eu acho que esse pincel pra escrever é melhor, tá? Mas eu vou pegar aqui minha tinta marrom, uma tinta rústico, né? Tinta acrílica. Vou tirar o excesso aqui no meu papelzinho ou no meu paninho, você que sabe. E aí, vou vir batendo aqui o título, bolinho de chuva, tá?
Então, gente, ó, eu tirei muito bem o excesso do pincel marrom. E eu vou vir aqui só dando uma sujadinha em volta de novo daquele dobradinho da página que a gente fez. Só pra dar uma sujadinha mesmo. E marcar mais um pouco essa linha aqui, tá? Esse dobradinho, mas eu vou sombrear depois. Só, tá? Então, gente, com essa tinta aqui da Trucolors, a cor Pele, que é um begezinho também, com um tom diferente. Eu vou fazer aqui, ó, Eu vou colocar alguns desses utensílios, tá? Então, peguei a tinta com um pincelzinho e vou tirar o excesso aqui no paninho e vou vir batendo. Vamos ver se vai aparecer. Eu não sei se vai aparecer, tá? Apareceu, tá, gente? E eu quero exatamente isso mesmo, que fique bem suave. Então, aqui, gente, eu tenho esse outro stencil que tem vários desenhos de utensílios de cozinha, né? E tem essa palavra receitas também. Aí, eu vou utilizar essa chaleira aqui e eu vou desenhar aqui essa chaleirinha vermelha. Então, com o pincelzinho aquele que a gente sujou de vermelho, eu vou vir com a minha tinta vermelha, essa tinta aqui, que é a púrpura. Um vermelho bem vivo. E aí, eu vou pintar aqui, ó, com esse vermelho, essa chaleira. Vou pintar dando batidinhas. Viram? Já ficou muito lindo só assim, mas a gente ainda vai dar o acabamento na peça. Então, gente, agora ali tá secando. Então, aqui tá secando um pouco, eu vou vir aqui com a parte de trás. A gente vai trabalhar agora a parte de trás. Vou tirar o excesso no meu paninho. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá na frente, né? Agora, com a mesma tinta, ó, eu vou vir fazendo aqui. Então, gente, agora, ó, eu distribuí bastante desses utensílios aqui. Aí, ó, a gente pode vir sujando também. Ó, e pode vir sujando um pouco a página pra dar um efeito meio que rústico. Não precisa sujar muito, não. Só vir trazendo assim, ó. Então, aqui assim, ó, eu vou escrever receitas e eu vou utilizar a tinta rústica de novo. Então, gente, agora eu vou pegar esse meu stencil aqui, que tem alguns arabescos, e vou posicionar aqui, tá? Aqui em cima, assim. E vou utilizar o mesmo pincel e a mesma tinta. Então, tá aí, gente. Então, ó, pra vocês verem como é possível criar uma estampa, criar uma decoração bacana de caixa
utilizando somente stencil, gente. Com esses stencils não precisa fazer só isso aqui, dá pra fazer milhões de outras combinações. Então eu gosto muito de trabalhar com stencil. Eu sou apaixonada, gente, por stencil. Eu adoro mesmo, de verdade, assim, como eu gosto de trabalhar com stencil. Então, gente, nossa caixinha tá pronta, ó. A parte da frente, a parte do verso dela. Eu resolvi dar uma envelhecida, uma preenchida aqui. Eu achei que ficou melhor. Então, aqui, ó, tá linda, eu amei. E eu pintei de marronzinho aqui. Então, aqui tá marrom e aqui eu deixei vermelhinho, né, pra continuar essa faixinha da gente aqui vermelha. E aqui dentro ficou marronzinho mesmo, ó. Toda a volta eu pintei por dentro de marronzinho. Então, na minha bandejinha, eu vou colocar aqui um pouquinho do gel envelhecedor dourado. Vou pegar a minha trincha, tá, de pátina. Tá vendo? Vou fazer tipo uma pátina. Vou pegar aqui com a minha trincha. Vou bater bem. Eu bato bem pra essa tinta, né, esse betume, entrar nas cerdas e não ficar muito forte. Viram? Aí eu vou vir passando aqui, ó. E aí eu vou vir passando nas páginas do livro. Então, gente, eu vou deixar minha peça secar assim aberta pra evitar que essas partes aqui colhem, né? Então, eu vou deixar secar, porque quando a gente pinta aqui do lado, vem alguma restinho de tinta pra cá, tá? Então, e assim, gente, no final do vídeo eu comento o que eu usei pra envernizar a caixa. Eu quero muito fazer um vídeo somente sobre verniz, mas sempre fica bastante dúvida, mas eu sempre falo o verniz que eu vou utilizar. Pelo menos a maioria das vezes, quando eu não esqueço, né? Então, aqui dentro da peça, eu vou utilizar o verniz Fosco Max, tá? Aqui, eu não passo para as peças não colarem, por isso que eu vou utilizar o verniz fosco. Porque se eu utilizar um verniz brilhante, vai ficar nítido que aqui dentro tem um verniz brilhante, aqui dentro tá brilhante, aqui não. E às vezes, quando a gente passa o verniz, escurece ainda um pouco mais a tinta. Então, aqui vai ficar pode ficar mais escuro e aqui mais claro. Então, eu vou passar o verniz fosco dentro, porque aqui eu não vou passar. Muito importante passar o verniz, né, na peça, principalmente do lado de fora, porque essa caixa é muito provável que fique na cozinha. E na cozinha tem gordura e tudo mais, então é importante passar um bom verniz. E esse aqui é muito bom, eu super recomendo pra vocês. Então é isso, gente, eu vou envernizar a caixa.